aí, gente? Hel na área, Hel Mader, Hel Cine, Ellen Ramos, como você preferir, tudo bom? Olha quem eu trouxe hoje aqui, salve, salve. Rosa Luz, do canal Barraco da Rosa. Um prazer de ter essa mulher aqui, sempre quis, já assisto há muito tempo, já daqui do início, falo mesmo. Queria falar assim com vocês sobre as feministas que não abraçam o transfeminismo, né? O que isso significa, qual o desdobramento disso? Sim. Eu acho que a gente vive numa sociedade que é transfóbica como um todo, né? Então é muito complicado a gente transitar socialmente. Pessoas trans, travestis, pessoas não binárias. É muito recente esse debate sobre gênero, né? Muita gente que às vezes tinha contato com o debate do feminismo, por exemplo, não tinha debate com as questões da transexualidade, né? Então uma coisa causa consequência, né? É isso, assim. Então eu sinto que tem muitas mulheres feministas que se dizem feministas, né, na verdade, mas que não apoiam a nossa causa por a gente viver nessa sociedade que é transfóbica, né? Que historicamente nos marginalizou, nos tratou como doentes, como inferiores, por sermos quem a gente é, sabe? E eu acho que isso acaba reverberando até em certas mulheres que defendem a igualdade de gênero, sabe? Mas aí a gente pergunta, né? Igualdade de gênero para quem, né? Gênero o quê? É um gênero, então, biológico, tipo... né? Então, assim, por exemplo, uma mulher que, sei lá, eu vou pra esse lugar, se eu tô certa, tá, gente? Mas uma mulher que não tenha útero, que não tenha mama, não é mulher, porque ela não tem um órgão que uma mulher tem, né? É um lugar bem questionável, assim. Eu lembro quando eu descobri que eu nem sabia que existia uma transfobia com relação de uma classe feminista, porque, assim, gente, a gente tem tanta coisa pra lutar e a gente vai ficar lutando... contra nós mesmas. Eu não entendi. Né? Por quê? Tudo bem, não é o outro homem lá, o patriarcado, que a gente... Ah, tá, não, mas aí fui entender por quê. E aí vi que tinha uma... Bom, tem um lance chamado Radfem, né? Das feministas radicais, e que elas vão numa certa linha, de uma certa teórica, assim, e que tem um lance relacionado à medicalização, a hormônios, enfim, que eu acho que vocês podem, se quiser, assim, pesquisarem atrás. Rádio Fêmea, só jogar no Google. Porque eu também não quero ficar falando sobre isso, mas fui entender, assim, né, como uma boa curiosa que sou, fui entender, e mesmo indo entendendo, assistindo os vídeos que me passaram, assim, eu entendo uma crítica social à medicalização, isso não só com uma coisa de hormonização, tanto de mulheres trans quanto homens trans, acho que também tem uma coisa de medicalização, como, por exemplo, com saúde mental, né? Como, por exemplo, se você tem um DDA, por que você tem que se medicar para você se encaixar na sociedade, para se concentrar? Se você é uma criança autista, por que há um questionamento de uma medicalização, mas eu falei, e aí, né? E essa transfobia toda, porque eu vi uns discursos na internet de radfans muito transfóbicos, assim, eu fiquei bem assustada, eu falei, cara, acho que rola trocar essa ideia com a Rosa, assim. E eu acho que, o que você acha que isso pode atrapalhar, assim? Bom, é meio óbvio, mas é bom a gente explicar isso. Eu acho que às vezes são pensamentos muito equivocados, assim, quando acontecem as transfobias, né? Por exemplo, tem muita mulher que defende isso mesmo, né? Que é contra a medicação, porque você vai estar se encaixando no padrão da sociedade heteronormativa, blá blá blá. Mas, por exemplo, nem todas as pessoas trans optam por tomar hormônio, por se medicar. Eu conheço várias manas que não, sabe? Que fazem outros tratamentos, por exemplo, depilação a laser ou não também, sabe? Então isso varia muito de cada um, assim. Eu acho que às vezes as pessoas que são transfóbicas, elas têm muito a ideia de que a gente quer ser algo que a gente não é, sabe? Uhum. Que a gente está buscando chegar num lugar que a gente não pertence. E que a gente, de certa forma, vai estar, tipo, se apropriando do espaço, que é o espaço sagrado daquela pessoa, sabe? Quando eu não acho que é isso, assim, tipo, eu não tô tentando ser algo, sabe? Eu já sou. Uhum. Entende? Sim. Então essa questão dos remédios eu acho muito delicada. Eu, por exemplo, me automedico, não me automedico, agora eu tomo remédio acompanhado com um endocrinologista, mas antes eu me automedicava. E eu fazia isso porque eu gostava, tipo, dos efeitos que os remédios davam no meu corpo, assim. E eu não acho que eu não tenho nenhum problema com isso, sabe? Tem muita gente que busca, por exemplo, questões estéticas pra se sentir melhor na sociedade o tempo todo, fazer a sobrancelha, fazer as unhas, sabe? Tipo... eu acho que a gente tem um lugar de privilégio que a gente tem que muito questionar.
morar em São Paulo, olha o privilégio. É pra reolhar. Eu tava conversando com o Valtinho, naquele lance, a gente tava falando de racismo e tal, e aí quando o Emicida apareceu com um terno lá de 10 mil reais e tal, e o povo acabou com ele, não, Emicida, porque você tá com um terno de 10 mil reais, e não sei o que você não fala da favela, mas aí você usa o terno de 10 mil reais, aí falou lá com outro, não sei se foi, não sei quem era, que saiu da favela também. E aí, tipo, eu falei, gente, engraçado, ninguém questiona a Xuxa dela ter saído do interior lá do Rio Grande do Sul, da casa pobre da mãe dela, e agora ter 8 mansões. Por quê? Sim. Né? Que interessante isso. Mas aí, quando, tipo, uma mulher que é trans vai, tipo, se harmonizar para uma escolha dela, pra, tipo, ter características que ela gostaria de ter, a gente critica. Mas aí a fulana de tal lá, a famosa lá da Band, vai fazer uma plástica, tudo bem, que beleza, ela é uma mulher cis, branca. Então, assim, né? É bom a gente questionar isso. Por que a gente tá dando palpite no como uma pessoa quer ser, como ela quer ser, se isso é em relação ao corpo dela, não com você, não o seu espaço, não os seus direitos. No fim, parece que ela é sobre liberdade, né? E às vezes as pessoas se incomodam com a liberdade do outro, assim. Liberdade que o outro tem pra mudar, tipo, o próprio corpo, por exemplo, sabe? Por que se incomoda tanto, né? Fica a reflexão. Fica aí, né? A Rosa ela vai lá para a psicanálise mesmo, para vocês pensarem. E assim, e é esse lance, né? Eu acho que, falando, né, assim, eu sou uma feminista, sou branca, sou cis, assim, tipo, é realmente questionável, assim. Eu sei que, por exemplo, no meu mundo que eu vivo, tem umas lutas, por exemplo, às vezes, muito de uma mulher que é mãe, das mães solos, o mercado de trabalho. Aí eu sei que eu vou encontrar a minha amiga tal, por exemplo, que é adolescente e que é negra, tal, são outras lutas e tal. E aí por você vão ser outras lutas, e assim, sabe? Eu acho que tem muito um recorte também de gênero, de raça, de classe social. Mas, né, é tipo... A gente imagina todos esses blocos juntos, é uma força. Só um bloco desse é essa. Né? E a gente está lidando. E quem tá contra a gente tá bem unido. Verdade. Por isso que eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais, sabe? Olhar mais pro que a gente tem em comum do que pelo que a gente tem de diferente, sabe? Eu acho assim, quem tá tirando nossos direitos, quem não tá deixando a gente entrar no mercado de trabalho, ou subir, ou tipo, sabe, dominar, assim, ou ter, sabe, um destaque, ou simplesmente ter nossos direitos básicos. Quem anda impedindo isso, continua a estar unido há muito tempo, e aí se une, não importa se une, sabe, uma religião X com a Y, estão unidos, porque eles não estão querendo perder direitos, né? O privilégio não está querendo perder seu privilégio. E isso é bem claro para eles. Engraçado, quando você olha assim, é muito raro você ver algum tipo de segregação no patriarcado, nessa classe dominante. Sim, nesse parece lugar... que o opressor está sempre unido, né? Então, que o Bolsonaro é presidente, né? Gente, né, anjos? Então, assim, se você tá vendo esse vídeo, se questiona com relação a isso, né? Eu acho que você pode continuar tendo aí o seu lugar da sua luta, óbvio, da sua luta pessoal e da luta das pessoas que você se identifica, mas assim, isso, que lugar é esse de você excluir as lutas que a gente está querendo acrescentar, né? Assim, e eu sei que tem umas questões muito difíceis com relação a isso. Eu lembro que na internet agora rolou uma crítica, tipo, ninguém solta a mão de ninguém, e eu lembro que muita gente, assim, postou, mas vocês nunca deram a mão pra mim. Então, eu falei, cara, com certeza, pode de fato ter esse lugar que eu nunca posso ter dado a mão pra você, mas que tal agora a gente dar, né? Sim, nunca é tarde, né, galera? Então vamos nesse sentido, né? A minha experiência com a sociedade é uma experiência muito travada, sabe? Que já me colocou em lugares, assim, muito de ter a saúde mental abalada pela forma que as pessoas me tratam, sabe? E isso não acontece só com mulheres que são feministas, sabe? Isso acontece com a sociedade no geral, assim. Então, sei lá, cada dia que passa que eu vou amadurecendo mais, eu sinto que, tipo, é complicado, sabe? Que eu vou morrer e as pessoas ainda vão continuar me tratando mal, a maioria das pessoas, sabe? Tipo, você é uma exceção, você é uma exceção. Muitas pessoas que estão na nossa volta são exceção, mas são pessoas que são poucas em comparação à sociedade, assim. A sensação que eu tenho é que
nenhuma travesti anda na sociedade de uma maneira confortável, sabe? E isso é muito complicado, assim, tipo, quando ninguém tá olhando, onde que você encontra o seu conforto, sabe? Quanto que dá pra dar uma descansada? Quanto que dá pra dar uma descansada, pra abaixar aqui, ó, a guarda e ficar de boa, sabe? Então, muitas vezes a gente acaba recorrendo pras bolhas, né? Pros nossos guetos. E eu não acho que isso é 100% legal, assim. Eu não acho que a gente deveria viver uma vida em bolha. Mas, muitas vezes é o que nos resta, sabe? Pra gente não ficar sendo exposta a um preconceito, que é um preconceito que acontece em todos os níveis, assim, de maneira velada. Em todos os níveis mesmo, assim. Quando pessoas, por exemplo, percebem que eu sou trans na rua, vêm me elogiar, sabe? Tipo, mas você é linda, nem parece trans. Isso me incomoda pra caramba, sabe? Você tá me elogiando, mas você tá, tipo, sei lá, subjugando a minha identidade, sabe? Não entendendo o seu elogio. São coisas assim. Esses dias eu tava no mercado e aconteceu uma coisa que foi muito simbólica, assim. Uma criança passou em mim e falou, tipo, me dá um óleo. Eu falei, eu tô apressada, mas vou sacar uma grana e vou dar pra sua mãe, porque a mãe dela tava do lado de fora. E aí foi um preconceito, assim, eu fui sacar a grana e todo mundo lá no mercado me olhando, tipo, de um jeito meio estranho, né? Porque viu uma travesti lá sacando R$ 100 na parada e tal, as pessoas já acham meio estranho. E, enfim, eu fui pedir pro cara trocar e ele me tratou mal, falou que não tinha troco, não sei o que, fechou a cara, eu falei, então vou comprar tal coisa. Eles me deram todos os trocos de moeda, tipo, uns R$ 20 de moeda. E aí eu fui dar esses R$ 20 pra mãe da menina. Aí quando eu fui dar pra ela, ela falou, tipo, o que significa selinha? Aí eu falei, tipo, foi uma performance. Aí quando eu abri minha boca, ela, nossa, você é um homem. Achei que você era uma mulher. E tipo, isso no meio de todo mundo. Aí começou a me perguntar, mas você é homem ou você é mulher? Você é homem ou você é mulher? E eu, tipo, sou uma travesti, mulher de peito e pau. Tipo, me afirmei assim. Mas isso fez eu me sentir, tipo, muito mal e depois refletir, sabe? Sobre todo o esquema da sociedade, assim. A Amanda que tá lá, tipo, moradora de rua, sabe? Tipo, pedindo, já tá numa situação, tipo, de vulnerabilidade. Aí, tipo, cheguei eu lá e falava, vou fortalecer essa mana, porque eu passo pelo corre que ela passa, eu tô ligada em várias coisas, sabe? Eu já fui essa pessoa que não tinha o que comer, sabe? E aí, tipo, passo um monte de tapa na cara no mercado e quando vou entregar a grana pra mana, tapa na cara também, sabe? Então é meio que isso, assim. Quem são as pessoas que nos acolhem, sabe? É muito mais questionar isso, né? Pensar e olhar para essas pessoas do que para as pessoas que não acolhem. Em que lugar é esse desse binarismo, né? Eu acho que quem questiona, tá, gente? Porque assim, não é uma questão minha, tá tudo bem. Mas quem questiona o binário, por exemplo, o lance da medicalização, do tipo, por que a pessoa tem que se humanizar para aparecer socialmente como uma mulher e tal. Cara, na verdade você não tá questionando uma mulher trans, você está questionando a binarização que o ser humano sofreu na nossa sociedade. Quando você nasce, você já é identificado como homem ou como mulher, e os símbolos que se relacionam com isso, né? Como, por exemplo, uma voz, como, por exemplo, um cabelo, como, por exemplo, uma genitália, Sim. como, por exemplo, cor, né? Como, por exemplo, um brinco, como, por exemplo, cabelo curto, cabelo grande, tipo... Que símbolos foram esses? E aí é muito interessante vocês entenderem, se você gosta de semiótica e entender símbolo, por que esses símbolos foram para mulher e esses para homens? Porque os símbolos que são relacionados à mulher são símbolos de fraqueza, de submissão, né? Do lar. Os símbolos relacionados a homens são símbolos de luta, de força, de determinação, né? De guerreiros, de conquista. Então, assim... É interessante você entender isso antes de criticar, sabe? Ou antes de achar que tá entendendo uma coisa. Né? Com certeza. Caralho. No fim, são estereótipos, né? Tipo, eu acho que a sociedade, quando a gente cresce, é isso. Coloca estereótipos do que é ser mulher, do que é ser homem. Mas esses estereótipos, eles não têm força, né? Por si só, não é do que eu estou aqui, bebê. E que tem várias pessoas trans existindo aí no mundo, sabe? Podiam aniquilar todas nós hoje que, tipo, amanhã nasceriam mais pessoas trans, sabe? Porque historicamente foi assim, sabe? Então, é isso, sabe? Tipo, até me perdi aqui na... Não, mas foi ótimo. Eu só fiquei assim... É isso, né? Não que eu gostaria que ninguém mais fosse aniquilado, assim, né? Claro. Chega de gente trans morrendo, pelo amor de Deus, mas essa é a nossa realidade. Enquanto a gente tá aqui, querida feminista branca, dear white feminist, enquanto você tá aqui, você tá levantando, você tá falando, quer licença maternidade. Você tá aí, cara, você tá viva, você tá tendo o que comer, você tá tendo moradia, às vezes pode estar difícil pra isso também,
Mas tem gente que tá querendo só ficar viva e existir, tipo, e transitar no mercado, por exemplo. Tipo, você já teve como mulher uma dificuldade, uma mulher cis, uma dificuldade de transitar no mercado? É tipo, né? Vale questionar assim. Às vezes até o nosso chororô. Claro que o chororô, acho que quando a gente se vitimiza, a gente morre. Eu tenho muito essa questão. Não significa que não somos vítimas, tanto eu quanto você. Mas se a gente ficar na vitimização, a gente morre. Agora a gente pode pegar essa raiva e transformar ela em luta mesmo. Agora, não fica achando que sua luta é melhor, ou a mais importante, ou a mais dolorida, né? Sabe aquela famosa história que você acha que sua vida tá uma merda, porque, sei lá, seu dia foi ruim, não sei o que, nananã. Aí você olha pro lado e tem, tipo, uma amiga sua que passou por uma situação realmente ruim. Você fala, tá tudo bem. Tá tudo bem comigo. É um espectro, né? Tipo, todos nós acho que temos dias bons e dias ruins, assim, né? E eu fico pensando, assim, nessas coisas, porque, por exemplo, eu passei por essa situação do mercado e eu sinto que eu sou bem passável em relação a outras mulheres trans, que às vezes quando eu tô na sociedade, se eu não abro muito minha boca, tá de boas. E aí eu fico pensando, e as outras manas trans que não estão 100% essa imagem, sabe, conectada com o binarismo, sabe? Tipo, uma mana que tem um gogó gigante, ou que tá com mais pelos no rosto, sabe? Ou que você olha e você sabe que ela não é uma mulher cisgênero, sabe? Porque pra mim, às vezes, fica a dúvida, né? É travesti, é homem, mulher, não sei o quê. Tem outras maneiras não, que você olha e você sabe que é trans, sabe? Então é isso, é o espectro, né? Acho que a gente tem que ter só empatia mesmo e quebrar sempre os estereótipos, né? Porque os nossos corpos estão sempre carregados de estereótipos, né? O seu corpo é carregado de estereótipos, o meu corpo, da Denise e de outras amigas nossas, né? E, tipo, quando a gente quebra esse estereótipo, acho que a gente avança uma barreira, assim, nas relações, sabe? É isso, gente, não tem que falar mais nada. Se você gostou desse papo e se você quer saber muito mais sobre ela e muito mais informação, vai no canal da Rosa, é maravilhoso, o Barraco da Rosa tá aqui, tá na descrição, inscreve, gente. Outra coisa também, a Rosa, a gente nem falou disso, é rapper. Isso mesmo, galera, tamo aí, ó. Entra lá no Spotify pra escutar meu som, Rosa Luz, e fortalecer também aí o rolê do rap. E outra coisa, a Rosa é atriz. Tá, meu amor? Isso, e o filme dela, conta onde é que tá? Estamos Todos Aqui. Ele participou do festival, vários festivais, ganhou vários prêmios e agora tá elegível para o Oscar. Então, ano que vem vamos estar aí, ó, competindo aí, ó, nos curtas. Chupa a sociedade! Chupa a sociedade, da periferia para o mundo, aquelas... Tá? Bora, Você acha que você não vai deixar uma mulher trans passar na mão? Ela não só vai passar como ela vai pro Oscar. E é chupa pepeca a sociedade. Tá, meu amor? Obrigada. Obrigada. Eu amei. Ah, eu amei. Eu também. Ficou ótimo, tá? Eu também achei. Bem humilde.